Vamos conversar hoje sobre o que governadores e prefeitos poderiam ter feito para não piorarem as coisas durante a chamada pandemia do vírus chinês. Vamos começar aqui. A primeira resposta é meio óbvia, né? Os que roubaram não deveriam ter roubado. Mas, se a gente notar bem, uma sequência de respostas podem ser tidas como óbvias. Os que não fizeram poderiam ter, entre arriscar a morte de muitos num confinamento obrigatório, ter tomado medidas de prevenção. Mas, entre o risco da ordem, fiquem presos em casa, e o do vamos fazer um lockdown vertical e proteger aqueles que estavam no grupo de risco, boa parte dos prefeitos e governadores preferiram o mais fácil e menos trabalhoso. Então, mandaram todos ficar em casa. Os que chamam e incentivam a chamarem Bolsonaro de genocida, aliás, genocida é a palavra da moda da esquerda comunista brasileira. Palavra essa que eu desconfio que até alguns meses atrás alguns esquerdistas desconheciam. Mas esses que chamam o presidente de genocida poderiam ter decretado, por exemplo, algumas contrapartidas em benefício da população. Aí você me pergunta, mas quais contrapartidas poderiam ser essas? Poderiam ser, por exemplo, baixar os encargos reduzindo os valores do IPTU. Poderia ser suspender a cobrança do ISS e até mesmo suspender a taxa de iluminação pública, principalmente as cidades que recebem grandes quantias de royalties. Já os governadores poderiam ter reduzido as alíquotas do ICMS e não aumentar, como fizeram alguns com o ICMS dos combustíveis. Eles poderiam suspender, por exemplo, a exigibilidade dos impostos, criando planos para a retomada parcelada quando tudo voltasse ao normal. Não é liberar de você pagar os impostos, mas facilitar esse pagamento quando tudo voltasse ao normal. Agora, a postura dos sindicatos eu classificaria como cômica se o assunto não fosse tão trágico. Os filhotes da CUT não soltaram, você reparou, uma única nota em repúdio ao fechamento do comércio e à demissão em massa dos trabalhadores. Recentemente, para agravar esse quadro, alguns prefeitos, como o de Niterói, no Rio de Janeiro, proibiram a venda de mercadorias essas que eles classificavam como supérfluas, dando, digamos assim, uma amostra grátis da ditadura, principalmente para aqueles que com o voto toparam experimentar um pouquinho dessa amostra. Então, TV, rádio, telefone celular, tudo isso foi tido como supérfluo. Só restaram, então, os livros. Mas, como as livrarias estavam fechadas, nada restou. É incrível, mas prefeitos e governadores parecem que haviam encontrado, em determinado momento dessa crise, a solução para o fim do Covid-19, utilizando da força da segurança pública, dos prédios das delegacias que recebiam os conduzidos por essas forças, das balas de borracha e cacetetes, das porradas e das algemas. Aliás, eu poderia até afirmar aqui que essa foi a primeira dose da vacina antes mesmo da vacina ser descoberta ou inventada. O resultado foi o descumprimento de uma ordem do STF que proibia que o preso fosse algemado sem uma justificativa plausível. Lembra disso? Aí eu pergunto, qual será o perigo que um idoso que resolve andar na rua pode representar de fato para o Estado, ao ponto de sair dali algemado?
Bom, eu termino esse nosso papo com uma outra pergunta. Será que o STF já determinou a abertura de inquéritos contra os governadores e prefeitos que mandaram algemar e bater na população?